Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui na nossa aula. E na nossa aula de hoje nós vamos estudar um pouco da lei dos cossenos. Vamos entender de forma simples e objetiva o que é essa lei dos cossenos aplicada na física. Não tem nada de diferente aqui da matemática. Na física, essa lei ela é utilizada quando temos dois lados de um triângulo. Eu tenho dois lados de um triângulo aqui, ó, A e B. E um ângulo entre eles. Eu tenho esse ângulo entre eles. E eu preciso descobrir o outro lado, ok? Um dos maiores problemas é que na matemática, essa lei ela aparece com um sinal negativo. E na física, ela vai aparecer com um sinal positivo. Aí é onde gera o problema. Tem aluno que ele tenta memorizar as duas fórmulas. Gente, é a mesma coisa. Aqui não muda nada. Apesar desse sinal mudar aqui, isso aqui só é uma regra de sinais que a gente utiliza lá na multiplicação. Que sinais iguais dá sinal positivo. E nós vamos fazer essa demonstração para simplificar o entendimento de vocês. Então, na física não muda nada, professor, não. É a mesma coisa. Apesar de eu estar utilizando mais aqui, eu poderia utilizar essa fórmula com sinal de menos e resolver a minha parada sem nenhum problema. A versão física da lei dos cossenos pode aparecer com um sinal positivo. Olha aqui, ó. Ela vai aparecer com um sinal positivo. Quando queremos determinar o módulo da resultante de dois vetores, utilizando um ângulo entre eles, interno ou suplementares. Então, vamos compreender o que é o ângulo suplementar. Gente, um ângulo suplementar é quando a gente forma um ângulo de 180 graus. Note que aqui eu vou desenhar um ângulo. Vou chamar esse ângulo aqui de θ. Aqui também eu vou desenhar outro ângulo. Vou chamar esse ângulo aqui de beta. O ângulo beta. Esse ângulo beta com aquele meu ângulo ali, com esse meu ângulo θ, eles formam 180 graus. Ou seja, beta, aliás, θ mais o beta é igual a 180 graus. Então, quando eu tenho esses ângulos suplementares, eu formo 180 graus. Professor, eu ainda não entendi. Vamos imaginar aqui que essa minha reta, ela continue aqui, gente, olha. Ela continue aqui. E eu consiga puxar outra reta aqui também. Só um momento. Então, vamos lá. Continuando aqui a minha reta. E agora, eu faço o paralelogramo aqui. Agora, se eu pegar o meu ângulo aqui, o ângulo beta, e desenhar o meu ângulo θ aqui, gente, junto com o beta, eu vou formar 180 graus. Porque esse beta e o θ, eles formam 180 graus. Está aqui, ó. Formaram um ângulo de 180 graus. Esse ângulo de vermelho aqui é esse mesmo ângulo pintado de laranja. Esse ângulo aqui é meu ângulo θ, ok? Então, nós vamos ter aqui uma resultante aqui também. É a mesma coisa. Deu para entender porque que eles formam um ângulo 180 graus? Agora, se eu perguntar para vocês o seguinte. Quem é o meu ângulo beta? O meu ângulo beta, ele vai ser igual a 180 menos θ. Ok? E a imagem de 180 menos θ, quem é essa imagem, professor? A imagem trigonométrica. A imagem trigonométrica de 180 menos θ é menos cosseno de θ. Não cabe aqui eu fazer essa demonstração dizendo por que essa imagem trigonométrica é menos cosseno de θ. Então, o que está acontecendo? Trigonometricamente falando, 180 menos θ é menos cosseno de θ. Tendo em vista todo esse fundamento nesse primeiro momento, vamos deduzir a nossa fórmula e chegar no nosso sinal de mais. Então, pessoal, eu vou colocar aqui a minha força resultante, ou a soma vetorial ao quadrado, vou só mudar aqui para S, vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado, que é os catetos ao quadrado, Pitágoras nós temos aqui, menos duas vezes o produto dos catetos, A vezes B, agora vezes o cosseno do ângulo entre eles, que nesse caso é beta, gente. Nesse caso aqui é beta, que são ângulos suplementares. Está aqui, ó. Coloquei aqui para vocês, ó. Ângulos entre eles internos ou suplementares. Está aqui, ó. Ângulos suplementares. Não se esqueçam disso aqui. Não coloque o θ, é o ângulo suplementar. E nesse caso aqui é o nosso ângulo beta.
Então, a soma vetorial vai ser igual o a ao quadrado mais o b ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de beta. Quem é o cosseno de beta? O beta, gente, eu sei que quem é o beta, vou fazer passo a passo até nós chegar lá. É 180 menos θ. Vou colocar aqui 180 menos θ. Ok? Agora vem a segunda pergunta. Qual é a imagem trigonométrica de 180 menos θ? Simples, está aqui, menos cosseno de θ. Então vamos só repetir a nossa fórmula. A soma vetorial ao quadrado é igual ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes menos cosseno de θ. Ok? Beleza? Quem é a imagem trigonométrica de 180 menos θ? Vai ser menos cosseno de θ. Está aqui. Então, continuando, a gente vai fazer a nossa regra de sinais. A minha soma vetorial, ela vai ser igual ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes menos cosseno de θ. Quando eu tenho matematicamente uma multiplicação de sinais iguais, o que a gente faz? Sinais iguais, a gente multiplica e esses sinais ficam positivos. Então, independentemente se é mais com mais, vai ser mais, e menos com menos vai ser mais. É assim que a regra define as regras de sinais para multiplicação e divisão. Então, eu não posso negligenciar isso. Eu vou tacar aqui o sinal de mais. Por isso que fica mais, tá vendo aí? Então, eu posso muito bem usar qualquer fórmula, com menos, com mais, eu vou chegar nesse resultado. O importante é que você saiba fazer isso. Então, vai ficar 2 vezes A vezes B vezes cosseno de θ. E está aqui a nossa fórmula que a gente precisa compreender para levar para o dia da nossa prova, para o dia do nosso exame de vestibular. Gente, eu espero que vocês tenham entendido, porque aqui não tem nada de complexo. É um pouco assim confuso, porque faltam para você talvez um pouco de amadurecimento, mas vai praticando, assiste novamente, que isso aqui vai se tornando simples. Aquele aluno que ele, meu Deus do céu, por que aparece mais aqui? Está aí a nossa dedução. Vamos praticar agora com um exemplo e vamos resolver aplicando essa lei. Então vamos lá. No nosso exemplo diz o seguinte: em um plano beta, temos dois vetores A e B de mesma origem. Claro, tem que ser de mesma origem porque é um paralelogramo, formando um ângulo θ de 45. Opa, teve um erro aqui. Eu vou apagar ali, está mostrando 60. Então, é um ângulo de 60. A gente pode resolver 45. Vamos resolver 45 também. Vamos fazer dois exemplos, com 60 e com 45. Então, nós temos aqui um ângulo de 60. Conforme a figura, determine o módulo do vetor soma. Então, o meu vetor soma, eu já sei que vai ser o módulo que vai surgir aqui, beleza? Vai ser esse aí o meu vetor soma. Então, vamos aplicar com a lei dos cossenos. Quando é que a gente utiliza a lei dos cossenos? Quando o ângulo é diferente de 90 graus. Se o ângulo for 90 graus, a gente só usa Pitágoras. Então, vamos lá. O meu vetor soma aqui, a ao quadrado, é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais, colocar logo o sinal de mais, 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de 60. Tá aí, vezes o cosseno de 60. Então, a gente vai trocar as informações agora. A minha soma ao quadrado, ela vai ser igual. Quem é o A? É 3U. Tá aqui, 3U. Eu vou colocar aqui 3 ao quadrado mais. Quem é o B? 4U. Tá aqui. Então, vai ficar 4 ao quadrado. Eu já percebo que aqui é um triângulo pitagórico. Beleza? Mas, agora, complementando a nossa lei do cosseno, 2 vezes o A, quem é o A é 3, vezes o B, quem é o B é 4, vezes o cosseno de 60.
Então, resolvendo aqui, nós vamos ter que S é igual. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4 dá 16. Mais 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 4 dá 24. Vou colocar aqui 24 vezes o cosseno de 60. Então, vamos lá. S vai ser igual. Estou fazendo passo a passo, mas já daria para simplificar. Ser 9 mais 16 mais 24. Quem é o cosseno de 60? Um ângulo notável. É meio vezes 1 sobre 2. Então, a gente já consegue simplificar aqui. 24 dá de dividir para 2 e 2 dá de dividir para 2. Nós vamos ter 12. Ok? 24 vezes 1 dá 24. 24 dividido para 2, 12. Tá aí. Para não restar nenhuma dúvida. S ao quadrado. Aliás, aqui também nós vamos simplificar. Esse 2 aqui, ele vai virar uma raiz quadrada. Ele vai virar isso aqui. Então, 9 mais 16 dá o quê? 25. Dá 25 mais 12. Então, continuando aqui, o nosso S vai ser igual a raiz quadrada. 25 mais 12 dá 37. Vai ser raiz de 37. É claro e é bem óbvio que vai depender das alternativas para a gente marcar. Então, eu consigo ir até aqui, raiz de 37. Quem é raiz de 37? Aí nós vamos ter que fazer aquela aproximação. 37 está entre as raízes quadradas perfeitas. Só a gente lembrar da tabuada. 6 vezes 6 dá 36. Então, está entre o 36 e o 49. Então, a gente vai deduzir para nós ter um número decimal. Beleza? Mas, geralmente, vai vir só isso aqui mesmo. Só isso, professor? É só isso aqui mesmo, gente. Geralmente, vai ser só isso aqui mesmo que vai aparecer. Então, vamos fazer agora para um ângulo de 45 graus. Vamos supor que esse ângulo aqui seja 45 graus. Vou colocar aqui um ângulo de 45 graus. Então, resolvendo para um ângulo quando ele é 45 graus, também não é muito complexo. A minha soma ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de 45. Então, aqui eu vou ser um pouco mais direto. A soma ao quadrado é igual ao a, que é 3 ao quadrado, e 3 vezes 3 a gente já sabe que é 9. Mais b ao quadrado, então é 4 vezes 4 é 16. Mais 2 vezes 3 vezes 4 vai dar 24. Vou colocar aqui. 24 vezes o cosseno de 45. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vou colocar aqui raiz de 2 sobre 2. Beleza? Que a gente já consegue deduzir também. Fazer aqui uma divisão. Esse a gente vai dividir por 2. Esse aqui também a gente vai dividir por 2, simplificando. 24 dividido para 2 dá 12. Então, S vai ser igual a raiz de 9 mais 16, 25, mais 12 raiz de 2. E está aí a nossa dedução quando o nosso ângulo é 45. Professor, é só isso? Gente, vai depender muito das alternativas. A gente pode fazer aqui pela regra quadrática, até porque essa solução ela tem duas soluções. Mas geralmente vai ser só isso aqui mesmo, pessoal. Nada de muito complexo. Então, a gente pode dizer que o nosso resultado, quando o ângulo é 45 graus, é isso aqui. A nossa soma vai ser raiz de 25 mais 12, raiz de 2. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. E vamos agora para a nossa próxima aula, sem perder nenhum segundo de tempo. Então, vamos lá.